acham que é colocar o diabo em pé de igualdade com Deus? Um Deus inexplicavelmente todo-poderoso não tem inimigo. A criação de Deus, sim. A impressão é que Deus precisa se esgotar para vencer o diabo. Boa pergunta. Achei. Boa pergunta, Nossa, né? Excelente pergunta. Qual o nome dele? André? André Apolinário. Pô, eu gostei também. André, você fez uma pergunta teológica profunda. Que eu vou tomar licença aqui. Eu até tomei a iniciativa. Desculpa, Saião. Tranquilo. Eu vou responder com uma outra pergunta. Se Cristo é Deus e Cristo morreu, como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Se Deus é Deus, como é que tem um grande conflito entre o bem e o mal? Eu só tenho uma resposta para te dar, André. Deus vai parecer heresia no primeiro momento, mas ouça até o final, você vai entender. Deus não luta com o diabo com os poderes de Deus. Porque se Deus lutasse com o diabo como Deus, não teria luta. Teria massacre. O próprio fato de ter um grande conflito entre o bem e o mal significa que Deus não luta com as armas de Deus. Ele luta com o caráter de Deus. Porque quando começou a rebelião no céu, que se estendeu para o planeta Terra, a grande acusação é que Deus era um déspota, que ele nos obrigava. E quando o diabo nos acusa, não é só acusar os nossos pecados, como muita gente pensa, não. Ele nos reclama para ele. E como no caso do livro de Jó, que ele falou o seguinte: Jó está te servindo porque o Senhor compra Jó, tira os bens dele, eu quero ver se você te segue. Deus deixou Jó sofrer para mostrar para o universo que Deus não obriga, Deus não é um ditador. E no final das contas, o bem vai vencer o mal, não com superpoderes de Deus, Marvel, mas sim com o caráter de Deus. Porque Jesus, por exemplo, venceu o mal quando ele estava mais fragilizado, na cruz do Calvário. E tem um texto, André, que você deve depois procurar a Bíblia para ler, Filipenses 2, verso 5, que para mim é uma das teologias, lembra que eu falei de cristologia, uma das mais bonitas, que é a teologia do esvaziamento. Paulo fala o seguinte: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, vivendo na forma de Deus, não ficou agarrado ao fato de ser Deus. Pelo contrário, a si mesmo ele se esvaziou. Aí no grego tem uma palavra que é gnosis, assumindo a forma de servo, vindo viver entre nós, e como servo tendo morte e morte de cruz. Aí o texto continua dizendo: por isso o Pai o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei assim: peraí, parece que os testemunhos de Jeová tem um ponto aqui. Porque se Jesus é Deus, por que o Pai tem que dar um nome para ele acima de todo nome se ele já tem? A questão é o seguinte: até a cruz, Jesus era Deus por natureza. Mas com o que ele fez na cruz do Calvário, ele é Deus por natureza e por honra ao mérito. Ele é Deus e merece ser Deus. Se tivesse vaga para Deus no universo, o único ser capaz moralmente é Jesus. Porque é fácil ser Deus quando você tem os poderes de Deus, mas manter a nobridade, o caráter de Deus, quando você está temporariamente destituído daquela glória, é que é a questão. E ele venceu com a fraqueza, ele venceu com o caráter. Ele não venceu o diabo jogando raiozinho. E aquele fogo de enxofre que vai vir consumir os ímpios no final, não é Deus mandando raiozinho ali, brincando, não. Ele se afastando, respeitando a decisão que eles tomaram. Que aí eles vão enfrentar a ausência absoluta de Deus. Mas até então, ele vence o mal com o caráter dele. Cristo se esvaziou para estar justamente no nosso nível. Por dois motivos ele se esvaziou, Pedro. Não, André, né, André? Primeiro, para revelar o Pai. Porque Deus é tão grandioso que se Jesus não revelasse, nós nunca íamos conhecer Deus. Lutero dizia que os homens usam uma máscara para se esconder. Deus é o contrário, ele usa uma máscara para se revelar. Ele é tão grandioso que o jeito dele se revelar é se ocultando. E o segundo, quando nós estávamos mortos em nossos pecados, ele se fragilizou, tomou a nossa humanidade e com o seu amor e o seu caráter, ele venceu o mal. Essa é a maior prova de que ele é poderoso. Porque poder não é você usar algo que você pode para arrebentar o outro. É você poder fazer isso e não fazer. Acho que um elemento interessante é que a Bíblia, de modo geral, e o Novo Testamento enfatiza Satanás como inimigo do povo de Deus, inimigo da igreja, mais do que uma referência de inimigo de Deus. Nesse sentido, ele
pode ser visto como opositor a Deus, mas não dentro dessa dualidade, como se os dois estivessem num pé de igualdade. Então, aquele que é chamado inimigo das nossas almas tem muito mais a ver com esse conflito contra o povo de Deus, porque Satanás, de jeito nenhum, é uma espécie de Deus do mal, uma criatura limitada que não tem como passar dos limites que são permitidos por Deus. Quis ser Deus, né? Mas não Pois é, não deu certo.